Aira, você que é uma especialista, você faz diagnóstico, é patologista, opera os pacientes com complicação e acabam caindo nas suas mãos os casos mais difíceis, mais graves, né? Resolução muito complicada. Como que é isso? Quanto que dá para a gente ajudar esses pacientes com complicação? Bom, primeiro nós precisamos dizer que nós vivemos uma verdadeira epidemia de complicações de procedimentos estéticos. Eu brinco que quando eu mostro as imagens em congressos, parece um Datena da dermatologia. Então, mas infelizmente isso é a nossa realidade hoje. Então, alguns pacientes nós conseguimos sim reverter totalmente aquela área inestética. Outros pacientes nós conseguimos amenizar. E temos que chamar atenção que existem algumas situações que colocam em risco, inclusive a vida do paciente, que é o que nós estamos vivendo hoje com o PMMA ou polimetilmetacrilato, causando lesão renal, levando a insuficiência renal crônica e hemodiálise. Então, esses pacientes têm aspectos da sua vida fortemente comprometidos. E quando você opera, como que é? Isso é uma coisa simples? É só ali fazer uma retirada de um nódulo? Como que é a vida real do cirurgião que trata uma complicação? Bom, em primeiro lugar, nunca são casos simples. Nós nunca operamos o paciente diretamente. Nós vamos primeiro fazer uma análise por ultrassom, mapear essa substância, saber onde é que ela está. Além disso, nós precisamos ter certeza daquilo que nós estamos vendo no ultrassom. Então, na maioria das vezes, eu lanço mão de um meio diagnóstico que se obtém o material por agulha fina, que é o que nós chamamos de punção aspirativa por agulha fina, para eu ter certeza de que material é. Isso vai influenciar no tipo de escolha que eu vou fazer de tratamento. E o principal é a via de acesso a isso. Então, quando nós temos, por exemplo, uma via, vou dar um exemplo da face, em que alguns locais eu posso entrar por dentro da boca. Então, eu consigo chegar nesse produto sem deixar cicatrizes. Outras vezes eu deixaria cicatrizes extremamente inestéticas. Então, a gente opta por tentar tirar esse produto sem cortes, ou seja, com uma aspiração através de técnicas especiais e cânulas diferentes. Isso não é fácil, muitas vezes isso não é apenas uma sessão. Então, isso não é fácil nem para o médico que faz isso, muito menos para o paciente que já está com essa complicação. E um ponto fundamental é sempre alinhar a expectativa do paciente, aquilo que nós realmente podemos oferecer nessa situação, que é muito mais difícil de tratar, eu diria, até do que um tumor, um câncer de pele. Hoje é mais fácil para mim operar um câncer de pele do que operar essas complicações, porque não existe um padrão, não existe uma fórmula para eu seguir. Cada caso eu vou ter que estudar o caso para ver o que eu vou fazer, como eu vou chegar naquele produto, deixando menos cicatriz. Ou seja, eu entendo que como uma cirurgia oncológica, você oferece cura, na maioria das vezes, ao paciente. E como uma cirurgia de complicações, muitas vezes o paciente vai ter que carregar isso para o resto da vida, quer parcialmente ou quer as consequências. É isso? Com certeza. E nós temos ainda questões mais graves. Porque eu tenho, por exemplo, casos que eu não consegui sequer identificar tudo que tem, porque um grande problema que nós temos hoje são as misturas. Então, esse caso, por exemplo, que eu estou falando, foi misturado polimetilmetacrilato com silicone e uma outra substância que eu consigo identificar na lâmina, mas eu não consigo saber o que é exatamente. Então, hoje nós temos um problema imenso com tudo aquilo que as pessoas estão misturando para injetar. E isso realmente, esse caso era nádega, então isso realmente dá um volume à nádega, porém as complicações às vezes são tardias, até com deslocamento desse produto, né? Então, quantas vezes nós observamos um produto colocado na nádega, que ele desce por ação da gravidade, ele vai parar na região atrás do joelho, ou às vezes até próximo ao tornozelo. Isso é triste de ver, porque me dá a impressão que as pessoas, quando procuram se informar, elas procuram resultados bonitos, aquilo que dá uma expectativa boa de resultado estético. Mas eu tenho a impressão que tem gente que sequer sabe o que foi injetado. Você percebe isso? Você vê em alguns casos seus? A grande maioria dos pacientes que eu atendo,
ou não sabe exatamente o que foi injetado, ou o que foi dito a eles que foi injetado, não é o que nós constatamos quando nós vamos avaliar de fato as lâminas. Então, é até difícil você explicar para a pessoa que aquela pessoa que injetou aquilo, na verdade, enganou ele. Por isso que é muito importante dizer que você deve buscar profissionais sérios, e quando você busca profissionais sérios, nem sempre você vai ver as fotos mais bonitas. Porque nós temos que salientar que tudo aquilo que está no Instagram muitas vezes não é realidade, não é filtro. E os profissionais sérios justamente vão utilizar fotos verdadeiras, que nunca são tão atraentes como aquelas fotos cheias de filtro e falsas promessas. Então, o sentimento que eu tenho é de uma grande armadilha que as pessoas estão caindo e tendo consequências devastadoras. Ou seja, atitudes criminosas, né? A gente poderia dizer, porque você enganar uma pessoa com relação a um procedimento que vai afetar a saúde dela e quem sabe até fazê-la correr riscos de morte ou de uma doença crônica, é criminoso. Eu diria que sim, sem falar ainda nos casos onde isso é realizado em ambientes que não são ambientes cirúrgicos, sem condições de asepsia, de antisepsia, ou seja, essa pessoa já abre o quadro com uma infecção e nós, infelizmente, estamos presenciando a ocorrência desses preenchimentos em locais de estética, de massagem, de salões de beleza. Então, infelizmente, o ideal seria que nós tivéssemos uma fiscalização muito mais rigorosa no nosso país. O ideal também seria que a gente não procurasse ver só aquilo que a gente quer ver, né? Porque a opinião, eu acho, muitas vezes tem que ser formada entre pontos diferentes de vista. Tenho a impressão que quando a gente procura o profissional através de um órgão regulador, através de uma sociedade, né, uma pessoa que tem o aval da ciência, dos seus companheiros de profissão, você vai ter uma segurança maior naquilo que vai acontecer. Porque eu sempre digo assim, complicações elas podem acontecer. Todos estamos sujeitos, né? A gente tem que ter um perfil psicológico que tolere isso, mas a gente, quando faz certo, leva o paciente àquele risco inerente ao procedimento, que tem que ser mínimo, não pode ser assim, da gente ter 10 pacientes e 6 complicarem ou terem efeitos colaterais, né? Então, qual que seria a sua sugestão para a população em relação à informação quanto a procedimentos estéticos? Quanto a procedimentos estéticos, a informação é muito simples, que busquem o site da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, encontrem ali um dermatologista de fato, membro da SBD, que certamente passou por critérios de provas e etc. para ser um especialista, e eu diria até que para procurar médico em geral, as pessoas deveriam sempre entrar no site do CFM, Conselho Federal de Medicina, digitem apenas CFM Busca Médico no Google. E você vai digitar lá o nome da pessoa que você está querendo ir e vai verificar se ela é de fato um médico especialista. Porque, além de tudo, nós temos várias pessoas utilizando o nome de doutor, doutora, que não são médicos. Então, uma das grandes complicações que eu atendi era uma pessoa que se intitulava doutor, tinha inclusive no consultório uma foto na frente de Harvard, porque ele foi lá, tirou uma foto na frente do muro da Harvard, coisa que qualquer um de nós aqui pode fazer. Isso impressiona muito aos pacientes, então isso faz parte inclusive dessa estratégia. E ele não era médico, mas a paciente jurava que ele era, porque ele inclusive tinha uma doutor que inclusive tinha foto em Harvard. Então, cuidar muito com isso e realmente entrar nesses sites que vão demonstrar quem são os profissionais certificados. E ao entrar nesse site é muito fácil. Você vê lá 3 letrinhas. RQE. Registro de Qualificação de Especialista. Se tiver RQE, a pessoa é especialista. Se não tem RQE, a pessoa não é especialista. E ponto. Em qualquer área, dermatologia, cardiologia, qualquer médico que você for
for consultar. Então, eu não iria nem levaria ninguém da minha família a um médico que não tivesse RQE. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é a coisa mais importante. A segurança do procedimento começa na escolha do profissional. Concorda comigo? Com certeza. Da mesma forma que eu acho que ninguém construiria uma casa com o pedreiro. Então, por melhor que seja a propaganda do pedreiro, ele não é um engenheiro. Então, a segurança vem da qualificação, não é isso? Com toda certeza. Muito obrigada, Ira, pela sua participação. Você foi brilhante na sua aula, nos ajudou muito, nos ensinou muito e a gente vai continuar no seu rastro para aprender mais. Muito obrigada, eu agradeço essa oportunidade de mostrar todas as pesquisas e os trabalhos que nós estamos fazendo e quero deixar elogios imensos à organização desse evento que está impecável e com uma programação realmente, acho que inédita nos eventos que eu fui nesse ano. Obrigada, Ira.